Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos novamente ao The Collector. Eu sou o Alexandre e desta vez volta a aparecer no canal Cultura Geek. E há mais uma vez, mais um bocadinho. Arroz, eu sei. Mas é de arroz, mas neste caso, mas arroz faz bem e eu gosto de comer arroz. Apesar de prefiro massa. Mas mais um bocadinho de mangá. E desta vez mas desta vez é uma obra que para mim tem um significado bastante grande para mim, em termos sentimentais e a parte material, a parte sentimental. Foi uma obra que eu gostei muito de ler e muito de assistir também a série animada, que é JoJo's Bizarre Adventure, ou em português Jojo, As Aventuras Bizarras de Jojo, que como o próprio nome já diz, não acontecem aqui cenas normais. Yeah. Um, eu sou muito fã de Jojo há uns anos. Eu já era famoso por causa do anime, da série animada. Só que o mangá sempre me trouxe, assim podemos dizer, hum, uma vibe muito interessante. Porque o mangá tem uma mística muito própria que o anime não tem. E nunca vai ter, por mais que cada adaptação seja muito bem feita. Hum, Durante muitos anos, Jojo foi uma obra cult, ou seja, uma obra que já tinha a sua fama, só que ainda era muito uma coisa de nicho, ou seja, só uma certa malta curtia mais e era uma obra que estava muito afastada do grande público. Hoje em dia, ao contrário, Jojo é muito conhecido, tem muita fama, se calhar muito por causa dos memes, é verdade, porque Jojo tem muitos memes e tem muitos momentos engraçados, mas eu acho que não é isso que faz Jojo ser bom, mas sim a sua história, a sua qualidade de arte e, acima de tudo, a sua própria, como já disse, mística e o seu estilo inconfundível que só o nosso autor Hirohiko Araki foi capaz de fazer. Vamos então começar pela minha coleção de mangá, e única porque eu só tenho mangá, não tenho anime, nada de figuras, nada, é só mangá. E para mim já chega porque para mim o mangá é a melhor coisinha que eu já tenho de sempre. A primeira coisa é o volume 1 em japonês. Um, Muito bacana aqui com o Jonathan Joestar, primeiro Jojo na capa. O Dio, o vilão e para muitos o melhor vilão de Jojo. O Dio que se calhar deve ser a personagem que em mais partes aparece. O Dio aparece na parte 1 como vilão, na parte 3 também como vilão, na parte 6 como num flashback e na parte 7 como uma. Bah, não é o Dio, é uma reencarnação do Dio num outro universo. Portanto, mas podemos contar também como se fosse ele, porque ele tem muitos comportamentos iguais e o visual é quase igual. Portanto, pronto. Ou seja, o Dio aparece em cerca de 4 partes. É muita coisa. Muita coisa. E o Danny, que é o cãozinho do Jonathan. Esta primeira parte é conhecida como Phantom Blood, ou então em português Sangue Fantasma, e acompanha a história de Jonathan Joestar, membro da família Joestar, uma família de aristocratas ingleses. Esta primeira parte passa-se na Inglaterra, nos finais do século XIX, mais concretamente em 1889. Um, e acompanha a família Joestar até o momento em que Dio Brando, que é este menino aqui, cheio do estilo, entra na família Joestar derivado de um acidente que acontece no início do mangá e que vai acabar por fazer da vida do nosso Jonathan um verdadeiro inferno na Terra. O Dio é capaz de fazer coisas absolutamente grotescas, coisas que eu acho que nem o próprio diabo lembrava-se de fazer. São coisas realmente brutais e que realmente assustam quem está a ler. Quem está a ler. E o Araki também tem uma cena que ele não. Ele, se quiser mostrar coisas grotescas, ele mostra. E não tem medo de ficar realista. Ele é muito peculiar nesse aspecto. Um, Só que a família de Joestar escondia um segredo que era uma tal de uma máscara de pedra, que é isto aqui que o Dio segura na capa. Essa máscara aparentemente era uma máscara comum, só que ao ser tocada, ao, ao, ao interagir com sangue,
essa máscara, se estiver encostada à cara de uma pessoa, transforma essa pessoa num vampiro. Um, e essencialmente a história é isto: o Dio descobre o segredo da máscara através de estudos que o Jonathan faz, porque o Jonathan queria ser arqueólogo e estudar essa máscara. Através dos estudos do Jonathan, o Dio descobre o segredo da máscara e transforma-se num vampiro. Não vou dizer mais nada. Esta primeira parte é odiada por muita malta. Eu pessoalmente gosto muito dela, porque ela é bem início, portanto também a gente não pode falar muito, porque lá está, o Araki nem estava a começar. Portanto, pessoal, dê-me desconto, se faz favor. Não sejam chatos a dizer que a primeira parte que é terrível e isto e aquilo. A primeira parte até é bacana, tendo em conta o que depois veio a acontecer, claro que é menos, não é, que é bem piorzinha, mas para a época era muito boa. Que as poses já era começou a aparecer aqui, que depois veio a ser uma marca registrada de Jojo. E este então é o volume 1 japonês. Depois temos aqui o volume 1 inglês, lançado pela Viz Media. E ó, capa dura. Com o Jonathan na capa, isto artes novas feitas pelo Araki. Aqui o Dio. E exatamente é o mesmo mangá, só que é com capa dura, um material muito melhor. E, claro, em inglês. Porque aquilo é em japonês. Ali, eu esqueci de mostrar no outro volume, aquele clássico meme de Jojo, o Kono Dioda, ou então sou eu Dio, né? Ou fui eu Dio, né? Que é quando ele rouba literalmente um beijo à Irina, que era a namorada do Jonathan na altura. Tem algumas páginas a cores, que não é bem a cores, vermelho e preto. Tem também aqui a cena do início do mangá que eu não vou mostrar porque é muito grotesco e acho que pode ser um bocado perigoso de mostrar. Este é o primeiro volume, são 3 volumes neste formato, apenas tenho o primeiro e o terceiro, falta-me o segundo. Este então é o terceiro volume, com o Dio na capa. E aqui o Dio está com um desenho muito fixe, curti muito o desenho dele aqui. E há aqui uma arte que eu tenho que vos mostrar, que é simplesmente fantástica. Aqui o Jonathan, que, deixem-me ver em que página que será, que é quando eles chegam à mansão do Dio, né? Isto já perto do finalzinho. Olhem só para isto. Não é, nem é esta arte, é que vem depois, mas olhem para isto já. Já aqui é uma arte do Araki espetacular. Já começa aqui aquelas grandes artes dele. Mas isto realmente é espetacular. E agora que vem a seguir, olhem só o nível de detalhamento que esta primeira parte, portanto, é capaz de fazer. Esta cena aqui que muita gente criticou, porque isto tem muito braço. Faz sentido, é uma técnica de desenho para mostrar movimento. Portanto, faz o seu sentido. Mas olhem só para isto. Olhem aqui, a cara do Dio. Sobrancelhas gigantes. Muito bacana. Veja aqui esta cena que é. Opa, isto dá piada, mas ao mesmo tempo é grotesco. É grotesco mesmo. É grotesco mesmo. É muito fixe. Esta cena aqui até mostra muito a crueldade do Dio. Vocês já leram o mangá vão descobrir. Vamos então passar para a parte 3, porque da parte 2 eu não tenho nada. É a única parte do jogo que eu não tenho nada na coleção. E então a parte 3, Stardust Crusaders, que é a parte mais famosa de Jojo até hoje. Por causa deste menino que está na capa, que é o Kujo Jotaro, o Jotaro Kujo, e da sua luta final contra o Dio. Como vocês podem ver aqui atrás, aparece um cerco. Isto é um stand, e não tem nada a ver com carros, apesar de um dos stands da parte 3 ser um carro. Os stands que começaram bem confusos, dizendo que era uma manifestação física do Ramon, que era a energia espiritual usada para derrotar os vampiros na primeira e na segunda parte. Só que depois, nestas versões aqui, já foi corrigida a dizer que são manifestações físicas do teu psíquico, ou seja, da tua força mental. E cada stand tem a ver com a personalidade do seu utilizador.
Neste caso, o Jotaro tem o Star Platinum, ou Star Platinum, que é exatamente um stand de força bruta, é socos poderosos e velocidade, reflexos. Porque esses stands da parte 3 são muito básicos e são muito básicos e nada complexos, como já disse. Portanto, são stands muito normais. Aqui há umas ars da parte 3 que já são bem melhores comparadas com a primeira parte. São muito parecidos com a segunda parte, mas ainda assim são bacanas. Só que os stands aqui neste primeiro volume são bué feios mesmo. Que esta cena icónica do Jotaro na prisão, assim que ele é preso, ele está preso no início da série. Porque ele automaticamente fecha-se na cela, porque ele tem medo portanto, de atacar alguém. Porque ele dizia que o que ele tinha não era ele nem sabia que era um stand, ele simplesmente dizia que era um espírito maligno. Aqui o nosso Jean-Pierre Polnareff, melhor personagem da parte 3 para mim. Aqui o Havdol, outra personagem também muito interessante. E uma outra que já apareceu, só que eu esqueci de dizer na altura. Portanto, o nome. Aqui o Dio de regresso, desta vez como. Ou melhor, novamente como vilão. E aqui o nosso Noriaki Kakyoin. Este é o primeiro volume, início da história. Depois também tem aqui o volume 9, aqui com o Polnareff na capa. Da parte 3 destes volumes são cerca de são 10 volumes. Aqui o Polnareff e o seu stand, que é o Silver Chariot. O Silver Chariot. Essencialmente um stand de velocidade, simples assim. Um stand espadachim de uma velocidade extrema. Os stands aqui, volto a dizer, os stands desta terceira parte são muito básicos, é essencialmente velocidade, ou é de velocidade, ou de reflexos, ou de força bruta, ou então é de um elemento qualquer, ou um elemento qualquer da natureza. Simples assim. Não tem habilidades muito bem exploradas, nada muito complexo, é tudo muito básico. E ao início começaram por ser. Cada stand era batizado por uma carta de tarot, só que depois o Araki meteu também os deuses egípcios, e pá, ficou uma confusão. Só que agora cada stand é um stand e não tem nada a ver com isso, as cartas nem nada. Portanto, isso é exclusivo da parte 3. Aqui esta arte que é uma capa dos mangás de Jojo, a versão japonesa, como é óbvio. Aqui o Vanilla Ice, esta parte final do Egito é muito fixe, é quando eles chegam ao Egito para derrotar então o Dio, que ele foi para o Egito, o que até faz o seu sentido, porque o Dio vem lá parte 3, ganhou um medo, não um medo, ganhou uma espécie de ódio à água, e então o Egito é um sítio seco, portanto faz sentido, não é? E passamos então para o último volume. E temos. Pronto, vai acabar por dar spoiler, mas temos que dizer. Está aqui o Dio, que o seu stand, que é o Zaward, ou então The World, ou o mundo. Da carta de Tarot, o mundo, como é óbvio. Esta luta entre a luta final, Jotaro e Dio, é uma das coisas mais awesomes que existe em toda a ficção, sem qualquer dúvida. A luta para além dela ser awesome, ela é muito dinâmica e muito, mas muito marcante. Tem cenas icónicas de toda a história dos animes e dos mangás. Agora, a maior queixa que o pessoal tem em relação à luta é realmente o poder que o Jotaro desperta para derrotar o Dio, que é o mesmo poder do Dio. E vocês, então, mas como é que isso faz sentido? Não fazendo sentido. Simplesmente o Araki manda uma a dizer que o Star Platinum e o The World, que são os stands do Jotaro e do Dio, são praticamente gêmeos. Eles nasceram de forma igual, ou seja, eles têm os mesmos poderes. É um bocado estúpido, temos que ser sinceros, muito esfarrapado, mas e aqui vai dar um mini de Jojo. It just works. Apenas resulta. E resultou. E de que maneira? Depois passamos então para a parte 4, Stardust. Diamond is Unbreakable. Só tenho aqui dois volumes. Aqui o volume 3, que é a parte em que se nós conhecemos o nosso
Rohan Kishibe, ou Kishibe Rohan, personagem muito marcante em todo o Jojo. Só para você ver, o gajo é tão marcante que ele até tem uma série própria, que é o tal do Daspo Kishibe Rohan. A parte 4 que muitas pessoas adoram, e eu também. Porque a parte 4 tem muito aquele clima de slice of life que é muito bacana. Aqui com o nosso protagonista que é o Josuke Higashikata, o Jotaro que volta aqui, desta vez como mentor e não como protagonista, e aqui está muito melhor. Eu não gostei nada do Jotaro como protagonista, mas ele como sidekick, como mentor, ele é muito porreiro. Curti bastante mesmo. Mesmo. E depois temos aqui o último volume da luta final contra o vilão da história, que é o Yoshikage Kira. E não é o do Dead Note, é o Kira que veio antes do Dead Note. Com o seu stand que é o Killer Queen, o nome da música dos Queen. Mas é um dos melhores stands de todos os jogos. É um stand fantástico, um visual muito fixe e um poder awesome. E OP para caramba. Esquecemos de dizer que o stand então do Josuke é o Crazy Diamond. É um stand que é capaz de consertar coisas. E quando digo coisas inclui também quero falar de seres vivos. Ele não cura, ele conserta, é diferente, ok? É diferente. Porque ele não é só que ele é capaz de consertar, consertar, por exemplo, os espartilhos. Aqui não é curar, é consertar, é diferente. E também, só que ele não consegue fazer a si próprio, ele apenas faz aos outros. Passamos assim da parte 4, passamos então para a parte 5, Ventuário, ou em inglês Golden Wind, já que no original é italiano, já que esta parte passa-se na Itália, com o nosso protagonista que é muito polémico, é o Giorno Giovanna, que muitas pessoas adoram, muitos odeiam. Eu particularmente não sou muito fã do Giorno, considero a crítica que muitos fazem correta, ele é muito sem sal. É uma personagem muito vazia. Ele mais para o fim, mas não totalmente, ele mais para o fim realmente fica fixe, fica porreiro, mas o Giorno no início é muito vaziozito e não tem. E até o momento em que ele se começa a adaptar bem à gangue e a conhecer o resto da malta, é que ele fica fixe. Temos aqui então o Giorno, que ele quer ser um gangstar, e não é um gangster, não é um gangster, um gangstar mesmo, gangstar. Yeah. Porque ele quer ser simplesmente o chefe da máfia italiana. Para quê? Para acabar com o tráfico de drogas na Itália. Já que isso tem a ver com a história de infância dele. Tem a ver com a história de infância dele. Basicamente ele também possui um stand, como nas outras partes anteriores, já que esta parte não tem os stands. O stand dele é o tal do Gold Experience, que depois na parte final, pela primeira vez na série, assistimos a uma evolução de stand e ele passa para o tal do Gold Experience Requiem, que é um dos stands mais poderosos da série toda, se não até o mais poderoso. Basicamente então eles para conseguirem tornar-se uns gangsters, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que entrar na organização da máfia, que é a tal da Passione, e mandar o chefe da máfia abaixo, como é óbvio. E que chefe que é? Que é o tal do Diavolo, com o seu stand. Esqueci-me agora do nome do stand. Fogo. Ui, caramba. É um dos mais marcantes da história do Jojo, que é assim. Oh meu Deus. A sério, que vergonha como fã. Meu Deus. Esquece. Opa, mas deu uma branca, a sério, deu uma branca. É o que me diz, eu faço os vídeos de cabeça, porque eu já decorei estas cenas todas. Mas deu uma branca, esqueci-me do nome do stand. Oh meu Deus do céu. Pronto, não interessa. Mas olha, até da maneira que nem conto, que assim depois vocês vão descobrir quando lerem ou quando assistirem. Portanto, acho que até esta branca até calhou bem. Mas já pá, mas se for preciso daqui um bocado já me lembro, agora é que me esqueci, deu-me branco. Meu Deus. Saindo então da parte 5, vamos então para a parte 6. E aqui começamos a entrar no lote de partes de Jojo que eu mais gosto, que são estas três últimas, a 6, 7 e 8.
Esta parte 6 passa então 10 anos após a parte 5, em 2011, já que a parte 5 passava a ser em 2001, esqueci de dizer que a parte 9 passava a ser em 99 e a parte 3 passa a ser em 88. E a parte 2 em 38, esqueci. Então a nossa protagonista, pela primeira vez mulher, juntamente com outras personagens femininas, é a nossa Jolene Cujo, filha do Jotaro Kujo, exatamente. Só que ao contrário do pai, que na parte 3 é muito vazio e apenas resolve tudo na base da porrada e praticamente não tem complexidade, a Jolene é bem diferente. Ela é muito mais porreira, tem os olhos do pai, aquele olhar do Jotaro, é badass para caramba, mas não é vazia. É uma personagem muito bacana, criativa. E mostra que uma personagem feminina não precisa ser toda boa para ser fixe. Ela realmente é muito interessante, gosto muito dela. Os stands continuam, como é óbvio. Aqui o stand da nossa Jolene é o Stone Free, que é um stand que é capaz de manipular cordas. E você, então, mas o que é que isso pode ser útil? Em muitas coisas, acreditem. O Stone Free é capaz de fazer muita coisa fixe e é um poder que acaba por se tornar bastante versátil ao longo da série, acreditem que sim. Plot essencial da história. A Jolene é presa em 2011 por um crime que não cometeu. Entretanto o pai dela, Jotaro, vai visitá-la. Só que no dia em que o Jotaro vai visitar a prisão, há um ataque de um stand inimigo bastante poderoso. Ou melhor, até são dois, só que um é o que faz a isca e o outro é o que faz o ataque final. Que é um tal de um stand chamado White Snake. Não se sabe quem é o utilizador, só sabe que o stand chama-se White Snake. E o Jotaro perde o seu disco o seu disco de stand. E vocês, mas disco? Como assim? O White Snake tem uma habilidade dele, é capaz de. Uma das habilidades do White Snake, que é a principal, é a capacidade de retirar de um corpo de uma pessoa dois discos. Que são quase que se fossem em linguagem de computador, o nosso armazenamento do corpo. O disco de stand e o disco de memória. O que é estúpido é que se te tirarem o disco de stand, tu morres. Ou pelo menos entras em um coma profundo. Mas se tirar o disco de memória, tu não morres. Ok. E sim, é possível inserir discos de stand noutras pessoas, só que não é bem assim tão fácil. Não simplesmente mete o disco e está a trabalhar. Não. A maior parte o stand tem que ser compatível com a pessoa, através da sua vontade e da sua força mental. E não é qualquer stand que se vai habituar, ou então sequer um stand vai entrar. Na prisão, a Jolene vai conhecer outras personagens muito, muito marcantes, como a Hermes, como a Foo Fighters, que é a melhor personagem. A Foo Fighters, e agora os rapazes, o Weather Report, e sim, o nome do gajo é assim. Ou melhor, é um nome que ele vai ter ao longo da história toda, porque depois mais à frente tu vais descobrir o verdadeiro nome dele. E também o Anasui. E basicamente a história de Jolene está a fugir da prisão para tentar então recuperar os discos do pai e derrotar a pessoa que começou isto tudo. É uma parte fabulosa que o final vai dar origem a um reset de universo e que vai permitir ao Araki recriar a série, fazer um novo Jojo, uma coisa diferente. E então surge em 2004 Steel Ball Run, a parte 7 de Jojo, que por muito tempo o Araki não considerava como uma parte de Jojo, já que não diz completamente, não diz aqui de Jojo. Mais para a frente é que foi considerado como parte 7. Steel Ball Run, que se passa em 1890 nos Estados Unidos e essencialmente é uma corrida de cavalos. Mas uma corrida de cavalos, sim, uma corrida de cavalos por todo o país, com uma recompensa de vários milhões de dólares. Só que, claro, é de Jojo, não é uma corrida normal. Vai entrar aqui personagens muito marcantes e com acontecimentos muito bizarros. Apesar de não ser exatamente como da forma antiga, os stands voltam a aparecer, só que desta vez com uma criatividade fabulosa
visuais awesome e não aparecem, ou melhor, não são passados, assim vamos dizer, da mesma maneira que nas partes anteriores, que era através de uma flecha. Aqui os stands são passados de duas maneiras. Ou tu ires a uma zona específica da América que se chama Devil's Palm, que possui propriedades desses tais fenómenos da Terra, que é assim como é chamado, e tu podes obter um stand. Ou então possuindo uma parte do Holy Corpse, ou do cadáver sagrado, que é um grande objetivo de muita malta que participa na corrida. Esse cadáver acredita-se que seja de Jesus Cristo e basicamente é literalmente um cadáver. É várias partes de um corpo, desde orelhas, olhos, dentes, perna, braço, hum, essencialmente isso. E a malta que pegar partes desse corpo pode obter um stand, ou pelo menos habilidades diferentes. Quem está na capa não é o protagonista. Quem está na capa é o Gyro Zeppeli, que é a melhor personagem do manga, sem dúvida nenhuma. Este sim é um protagonista, que é o Johnny Joestar, que é um cadeirante e não uma personagem normal, se assim temos chamar. Pronto, temos que ser assim. Ele é cadeirante e só por isso já é um desafio muito grande para o Araki de fazer. E se calhar muitos podem dizer, mas isso vai atrasá-lo. Não, de maneira nenhuma. Ele vai progredir de uma maneira espetacular e vai se tornar uma personagem que vai crescendo e amadurecendo de uma maneira brutal, já que ele fica cadeirante pelo seu egoísmo e pela sua estupidez, que é mesmo assim, por uma estupidez que ele comete. Silver Run é uma obra de arte. A primeira arte de Silver Run é awesome. É simplesmente a melhor parte em termos de arte e a cores ainda melhor é. E depois a história brutal, tem o melhor vilão da série toda. Já nem digo uma obra de arte, já nem digo se era a melhor parte dos, mas uma das melhores obras de manga que existem. E depois passamos para a última parte completa de Jojo, que se chama Jojolion, que se passa num aparentemente outro universo, que é o mesmo universo de Steel Ball Run, só que vários anos depois. Aparentemente em 2011, no ano em que Jojolion saiu no nosso mundo, no Japão. O nosso protagonista é este rapaz aqui que não sabe nem o seu nome, nem de onde vem, não sabe nada sobre si. Aparentemente ele não sabe nada. É-lhe dado o nome de Josuke Higashikata porque ele vai ser adotado pela família Higashikata. E aparentemente ao início aparentemente ele chama-se Yoshikage Kira por causa das roupas que ele usa pertencerem a essa pessoa. Mas não é ele. Este menino, ele na realidade é uma junção de duas pessoas por causa de uma fruta que é o principal motor desta história, que é uma fruta chamada Rokakaka. Tem um nome bem estranho. Esta fruta é capaz de fazer coisas muito interessantes, utilizando a tal da troca equivalente, ou seja, para tu receberes alguma coisa tens que receber algo em troca de igual valor. E acreditem, essa fruta, como já disse anteriormente, é o principal motor desta história. É por causa dela que os principais vilões da história aparecem e são feitos. Os principais, assim, Jojolin não possui um vilão pessoa, possui um grupo de vilões, um vilão coletivo, que pelo menos foi assim que eu interpretei, que são os tais dos Rock Humans, que são humanos pedra. E não são feitos de pedra. São humanos normais, só que eles têm que hibernar como os animais e quando hibernam transformam-se em pedra. Pronto, daí os Rock Humans. Eles nascem de uma maneira diferente. O Araki já na parte 6 tinha criado uma biologia própria para um ser vivo que tem a ver com o stand de um inimigo, dessa mesma parte. Ele fez uma biologia própria. E aqui ele criou uma biologia própria para os Rock Humans. Mano, parece um livro de ciências, é muito fixe. Ele realmente é um gênio. Como os stands voltam, claro, estão sempre presentes. E o nosso protagonista tem um nome bem engraçado, que é o Soft and Wet. Que é um stand que é capaz de roubar propriedades
de coisas ou objetos até ser vivos através de umas bolhas. Por exemplo, ele no início da história é capaz de roubar temporariamente a visão de uma pessoa. Que eu até vou tentar mostrar, se eu conseguir. Deixa eu ver se aparece a página. Pronto, como podem ver, este rapaz vai tentar atacar. A bolhinha sai, estoura na cara do velho e pau. Sem olhinhos. Temporariamente ele ficou sem olhos, ficou cego. Claro, depois voltou tudo ao normal, mas foi uma coisa temporária. Mas lá está. Peço desculpa, pessoal. Isto aqui tem a ver também com o que ele quiser. Ele pode ser uma coisa temporária ou pode ser permanente. Exatamente. Mas estas bolinhas são das coisinhas mais OPs que se fazem atualmente, porque isto aqui é muito forte. Acreditem que é muito OP. Jojo Jolien terminou em 2020, em 2021. Lembro perfeitamente quando terminou. Muitas pessoas começaram a ler Jojo Jolien a partir desse momento. E eu fui uma dessas pessoas, porque Jojo Jolien durou 10 anos a publicação. E eu na altura li Jojo Jolien todo, quase seguido. O início é espetacular. Mas depois, não sei, não digo que fica podre, mas já não é tão fixe como é no início. O final é muito bom, rushado para caramba, mas muito fixe. É uma história realmente muito interessante. O passo que de investigação é muito bacana, mesmo muito bom. Mas é uma parte bem diferente das normais da Jojo. E terminando aqui, fazendo um parênteses, porque isto não tem a ver com Jojo. Isto é uma obra do Araki que se chama Bao, ou Bao, como quiser chamar. Eu não sei o nome correto disto. Em japonês é Bao. Que é uma obra que o Araki criou em 1984, ou seja, antes de Jojo, e é a obra que muitas pessoas dizem que inspirou Jojo, porque o visual do mangá é muito parecido com o Jojo, a arte é parecida, e muitas marcas que Jojo depois veio a ter começaram aqui, como por exemplo as poses, já começaram a começar aqui. É um mangá que foi publicado no Japão em 2 volumes, e que depois, em 1989, a Viz Media, já existia na altura como Viz, na altura apenas era chamada de Viz, não era Viz Media nem nada, era só Viz. Publicou o mangá em 9 volumes, só que não eram volumes mangá, eram volumes do género cómics da Marvel, da DC, aquelas cómics fininhas, finas, também grande, mas fininhas. E claro, no formato de leitura, de esquerda para a direita, como é o tradicional ocidental. Só que em 95 eles lançaram 2 volumes. E por incrível que pareça, estes 2 volumes hoje em dia são bué de raros de encontrar. Até mais raros do que essas impressões de 89. Eu já vi gente a vender só o volume 2 por 60, 70 euros. E eu comprei estes 2 juntos por 35 euros. Os 2 juntos. Este formato também é de leitura da esquerda para a direita. E o mangá é bem bacana até. Bao é muito fixe. É uma história que lá está. Tem uma coisa bacana que é, para passar tempo é muito boa. Não é nada não é muito complexa. Quer dizer, não é nada. Porque tem a sua complexidade minimamente exigida. Porque uma história desta tem que ter alguma complexidade, nem coisa mínima. Mas não é nada muito complexo. Porque é explicado sim os poderes porque é que ele tem esses poderes, mas é de uma forma bem vaga até e nada muito explicativo. E depois é uma história muito rápida, inicialmente é uma história muito rápida, muito dinâmica e que vai direto ao ponto. É muito straightforward, que é assim que eu queria dizer. Muito straightforward. E também são 2 volumes, é muito rápido de se ler, é muito bacaninho. A arte já é fixe, já para a altura é boa. O Araki aqui já começava a ter uma arte mais ou menos. Porque Bao não foi a primeira obra que ele fez. E mesmo antes de Jojo ele não lançou mais uma. Portanto, o Bao não foi a
antes de ser diretamente Jojo. Mas ainda assim, Bao é bem interessante. Existe uma, ou melhor, nem é uma série anime, existe um OVA que foi lançado em 1989. É um OVA de, se não me engano, de 49 minutos, se não me falha a memória, e que vocês podem encontrar aqui no YouTube. Se vocês podem pesquisar no YouTube Bao OVA, aparece-vos para assistir. E digo já, a animação para a época é muito boa e tem um gore para caramba, porque este mangá tem muito gore. Tem muita. Epá, às vezes é se calhar gore desnecessário. Uh, mas a versão animada também tem bastante. Igualmente exagerada. Mas aconselho-vos vivamente também a assistir o OVA. Aliás, até aconselho mais a assistir o OVA do que a ler o mangá, porque o OVA acho que ficou mais fixe. Mas se puderem ler o mangá também, opá, leiam, porque também é fixe. Eu já nem digo pegarem estas edições porque elas são bem caras. O pessoal também abusa. Eu não acho que isto bolha assim tanto dinheiro. Pá, é porreiro e tal, mas não acho que seja assim tão caro. Essencialmente. E pronto, pessoal, essencialmente esta é também a minha coleção de obras do Hirohiko Araki. E caiu tudo abaixo. Obras do Hirohiko Araki, eu já nem digo de Jojo, mas do Araki, que é o criador de Jojo. Quem sabe no futuro arranje mais obras dele, sem ser Jojo e Bao, consigo arranjar outras coisas. Mas, essencialmente, a minha homenagem ao Araki, aos trabalhos dele, porque realmente é um gênio e faz trabalhos muito, muito bons. Tem um estilo, e uma coisa que me esqueci de dizer em Jojo, aliás, as referências musicais. Muitos stands em Jojo possuem nomes de músicas e de bandas. E acreditem, graças ao Araki que permitiu-me conhecer também muitas músicas fixe e bandas bacanas. Obrigado, Araki. Não só por Jojo, mas também por todo o estilo que tu propagaste, estamos a chamar, pela cultura pop e por este mundo. Até à próxima, pessoal.